Vamos chegando, pessoal católico, salve Maria Santíssima. Eu vou começar mais um vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para louvor de Maria Santíssima. Quero hoje falar com os senhores e com as senhoras acerca do tema idolatria. Pois é, os católicos estão sendo engabelados, estão sendo enganados com relação a esse tema por pessoas que não têm compromisso com a Bíblia, nem têm compromisso com a verdade. Portanto, hoje, a partir de agora, eu vou nesse pequeno vídeo falar, discorrer e citar muita Bíblia acerca do tema idolatria na verdadeira acepção da palavra, ou seja, nada de achismo, nada de resposta vaga, nada de resposta genérica, porque hoje em dia, se você pergunta a alguém, principalmente aos protestantes, o que é idolatria, ele vai, o que é um ídolo, ele vai dizer mais ou menos uma resposta genérica do tipo, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Essa não é uma resposta bíblica. É uma resposta verdadeira? Talvez, mas não é uma resposta bíblica, não é uma resposta dentro do contexto do Antigo Testamento, principalmente, onde esse tema é mais desenvolvido, e do Novo Testamento. Não é uma resposta levando-se o contexto bíblico, puramente bíblico, em consideração. Portanto, nós iremos começar, feita essa breve abertura, eu quero começar a alguns tópicos com vocês, principalmente sobre o que é adorar, o que é um ídolo na Bíblia, o que é idolatria e alguns tópicos para que você possa discernir sobre esse tema tão importante em que os católicos, nós católicos, somos muitas vezes acusados de idólatras por pessoas mal intencionadas, por pessoas que usam a Santa Bíblia para enganar outras pessoas e em benefício de seus bolsos, de suas contas bancárias. Muito bem. Antes de a gente saber o que é idolatria, é necessário saber o que é adorar. Porque muita gente fala em adoração, em idolatria, mas se você perguntar a ela o que é adorar, ela não vai saber dizer o que é. Muitos confundem adoração com louvor ou com música, como acontece nas seitas protestantes, em que os caras pegam lá uma guitarra, pegam lá uma bateria, um instrumento musical e acham que ali estão adorando a Deus, né? Que a adoração se resume àquilo ali. Pois bem, gente, adorar é você acreditar de todo o seu entendimento, com toda a sua sinceridade, que uma pessoa, um astro do céu, uma imagem de escultura, uma coluna de pedra, um animal, é Deus Todo-Poderoso. Isso é adorar, é reconhecer nesses objetos Deus, o Deus que criou o céu e a terra. Eu tenho aqui, como exemplo, Êxodo 32, 6, em que o povo hebreu, vendo que Moisés tinha sumido, Moisés subiu o monte para falar com Deus, o povo hebreu disse, olha, a gente não sabe o que foi que aconteceu com esse Moisés, então nós queremos que Arão faça um Deus que nos guie. O povo hebreu não pediu a imagem de um santo. O povo hebreu não pediu qualquer imagem, não pediu qualquer coisa, ele pediu um Deus. E por que pediu um Deus? Porque quando o povo hebreu acreditou que esse bezerro de ouro era um Deus, isso aí é adoração. Mas se o bezerro de ouro fosse apenas um objeto qualquer, não seria adoração. Foi adoração no momento em que Arão apresentou o bezerro de ouro para eles, que já estavam predispostos a crer num Deus. E esse povo, como São Paulo vai relembrar lá em 1 Coríntios 10, versículo 7, esse povo começou a fazer uma festa, né? Folgou em honra desse Deus que era o bezerro de ouro. Mas o povo acreditou sinceramente que esse bezerro de ouro fosse Deus. Ok? Isso é adorar. Então, ninguém engane você, ninguém venha com mimimi de que adorar é isso ou aquilo. Não, adorar, para que você possa adorar, é preciso que você reconheça com todo o seu entendimento, de todo o coração, com toda a sua sinceridade, que determinado objeto ou pessoa ou animal é Deus.
Ok? Feita essa introdução rápida, esse esclarecimento, eu quero passar para o próximo tópico, que é a próxima pergunta. O que é um ídolo na Bíblia? Essa pergunta, ela faz toda a diferença, porque a partir da compreensão, a partir do entendimento do que é um ídolo na Bíblia, você já vai se guardar, se resguardar de cair em certos truques que pastores utilizam para enganar você, de cair em certas lenga-lengas que pessoas mal intencionadas utilizam para tentar ludibriar você e desviar você da verdade. Portanto, o que é um ídolo na Bíblia, Lúcio? Vamos lá. Vamos agora ao Salmo 96, versículo 5. Esse Salmo 96 na Bíblia protestante. Na Bíblia católica, os salmos diferem um pouco em termos de número. Salmo 96, versículo 5, que diz o seguinte: porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Deus, durante toda a Bíblia, ele está se comparando com outros deuses. Não é Deus se comparando com um santo, que é um mero mortal que serve a um Deus. Não, é Deus se comparando com outro Deus. O Deus verdadeiro se comparando com um Deus falso. É deuses contra deuses. Deuses versus deuses. Ok? Então vamos lá. Melhor dizendo, é Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, contra outros deuses. Né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 14. Não seguireis outros deuses entre os das nações que vos cercam. Portanto, ídolo dentro do contexto bíblico, não é do achismo de seu fulano ou de seu ciclano, é dentro do contexto bíblico. Ídolo eram os deuses daqueles povos que rodeavam a nação de Israel. E esses ídolos, inclusive eu vou citar o nome aqui de quase 30 deles, que a Bíblia dá nome aos bois. Tá bom? A Bíblia dá nome aos bois. Eu vou citar aqui cerca de 28 ídolos, só dos que eu consegui detectar rapidamente aqui na Bíblia. E também interessante, Salmos 115. Você lê o Salmo 115 dentro do contexto correto, que Deus está se referindo às nações pagãs. É por isso que Deus diz, os ídolos deles. Deles de quem? Lá atrás ele fala de quem são eles. As nações pagãs. Tá? Então, o Salmo 115 vai explicar para você, você leia todo o contexto, desde o versículo 1 até o último, para você entender o que a Bíblia está falando. Às vezes, para você entender o contexto de um capítulo, às vezes é preciso você voltar para o capítulo anterior. Entendeu? Não apenas versículos anteriores, mas o capítulo anterior. Então, o Salmo 115, quando Deus começa a falar dos ídolos, ele diz de quem são esses ídolos, em consonância, em acordo com o Salmo 96. Os ídolos são os deuses dos povos pagãos, tá certo? Então vamos saber de que forma se manifestava o ídolo. O que era ídolo? Será que ídolo é só imagem de escultura? Como alguns enganadores, charlatães tentam fazer parecer? Será que ídolo é apenas imagem de escultura? Vamos ver que não. Vamos ver que o ídolo assumia diversas formas. E que essas formas que os ídolos assumiam, Deus aceitava quando essas coisas eram utilizadas por ele. A gente vai ver depois. A gente vai provar tudo na Bíblia. Vamos lá. O que era o ídolo? Uma imagem de escultura, Levítico 19, 4. Um astro celeste, como o Sol, a Lua e as estrelas, Deuteronômio 4, 19. Atos 7, 42 e Ezequiel 8, 16. Um animal, Ezequiel 8, 10. Uma estela. Preste atenção que é estela, não é estrela, é estela. Estela na Bíblia é uma coluna de pedra, é um monumento em honra de alguém. Esse monumento tinha inscrições e tinha imagens. Podia ser uma imagem esculpida na pedra, mas podia ser uma pedra com inscrições em honra de alguém. Tá certo? Então, estelas ou colunas de pedra. Levítico 26, 1. Deuteronômio 16, 22. 2 Reis 3, 2. E muitas outras passagens. Pode ser uma pessoa, Atos 10, 25, Apocalipse 19, 10. Podem ser elementos da natureza, como os carvalhos, que eram associados ao culto de certas divindades, como Axerá. Oséias 4, 13, Ezequiel 6, 13. Portanto, o ídolo, no verdadeiro sentido bíblico, ele é um falso deus adorado por determinado povo, não hebreu, né, os povos que cercavam Israel, e que muitas vezes
abandonaram o Deus verdadeiro para seguir, no caso do povo de Israel, abandonaram o Deus verdadeiro para seguir essas fantasias criadas por outros povos. Né? Eu vou citar aqui o nome de 28 ídolos que eu encontrei na Santa Bíblia, porque a Bíblia dá nome aos bois, e as referências bíblicas. Vou dizer o nome do ídolo e as referências. Moloque, Levítico 22. Adremeleque, 2 Reis 17:32. Anameleque, 2 Reis 17:32. Baal, Juízes 3:7. Azima, 2 Reis 17:30. Aserá, Juízes 3:7. Sucol-Benó, 2 Reis 17:30. Cuta, 2 Reis 17:30. Nergel, 2 Reis 17:30. Emat está em 2 Reis também 17:30. Ava, 2 Reis 17:30. Em 2 Reis 17:30, Deus fala de vários ídolos. Negas, também 2 Reis 17:30. E Tartak, também 2 Reis 17:30. Todos esses deuses estão em 2 Reis 17:30. Astaró, Juízes 10:6. Camos, 1 Reis 11:33. Milcom ou Melcom, 1 Reis 11:33. Baal-Berit, Juízes 8:33. Bel-Maradoc está em Isaías 46:1. Nebo, Isaías também 46:1. Dagon, 1 Samuel 5. Interessante a história de Dagon, porque a imagem falsa de Dagon se prostra diante das imagens de escultura verdadeiras da arca. Então Dagon está em 1 Samuel capítulo 5. Renfã, mencionado por Santo Estevão, Atos 7:43. Gad, Isaías 66:11. Meni, Isaías 66:11. Baal-Fegor, Números 25. Nabás, 2 Reis 17:31. Tartak, 2 Reis 17:31. Zeus, Atos 14:11. E Hermes, Atos 14:12. Agora eu quero dizer para você uma curiosidade. É que Deus, ele proibiu para o povo eleito, para o povo hebreu, diversos elementos associados a deuses. Mas o interessante é que esses mesmos elementos que Deus proíbe quando associados ao paganismo, o mesmo Deus aceita quando associado a ele próprio. Quando esses elementos são utilizados para adoração ao Deus verdadeiro, ele aceita. O que é que tinha no paganismo que Deus aceitou? Templo já existia no paganismo. Altar já existia no paganismo. Deus manda quebrar altar dos deuses pagãos, mas manda os servos dele fazerem altares em honra de Deus. Incenso. Vocês vão ver daqui a pouquinho alguns desses elementos. Vamos elencar agora. Deus mandando fazer estátuas. Deus proibiu as estátuas de deuses pagãos, mas mandou fazer estátuas dos servos dele, em honra de Deus. Êxodo 25, Números 21, 1 Reis 6, 1 Reis 7, 1 Crônicas 28, em que Davi, falando com Salomão, mostra a planta do templo, toda detalhada, inclusive com o modelo dos querubins que Deus tinha dado a Davi, recebeu das mãos de Deus, Davi. Inclusive tinha querubins lá de 5 metros de altura, muito maiores do que a grande maioria das imagens católicas. Tá bom? Então veja, Deus proíbe a adoração às estrelas, mas Jesus é associado à estrela da manhã e é associado ao sol. Observe, Malaquias 4:2, São Lucas 1:78, Salmos 84:11, Apocalipse 22. Deus Filho é associado a figuras de animais como o leão e o cordeiro. O leão era adorado no Egito como o deus Mirros e o cordeiro como o deus Quenubis. Tá bom? Mas Jesus é associado a essas figuras. Tá lá, não associado a ídolos, associado à figura, ao tipo, à figura do cordeiro, a figura do leão, o leão de Judá, né, o cordeiro de Deus. Tá bom? Então nós vemos São João 1:29, Apocalipse 5:5. O mesmo Deus que detestava as colunas de pedras pagãs, que são as estelas, manda fazer colunas de pedra, Gênesis 35. Interessante sobre as colunas de pedra é que Jacó, ele ergueu uma coluna de pedra ou uma estela sobre o túmulo de Raquel. Né?
E Jacó foi Isaac. E depois fez uma coluna de pedra para Deus. Nós veremos adiante, tá bom? Deus odeia quando os bosques, os carvalhos são utilizados para a adoração de deuses pagãos, mas Deus se manifestou debaixo de carvalhos. Josué 24, 26 e Juízes 6, 19. Né? Próximo tópico. O que é idolatria no Antigo Testamento? Atenção, porque Deus vai praticamente desenhar o que é idolatria. Né? Nós temos Gênesis 32, 6, em que o povo hebreu acreditou que aquele bezerro de ouro... Olha a insanidade de uma coisa dessa. Olha a insanidade de uma coisa dessa. O povo hebreu acreditou que aquele bezerro de ouro de fato fosse Deus. Como é que um objeto pode ser Deus? A coisa criada não pode ser Deus. Mas o povo acreditou, né, na ingenuidade daqueles tempos antigos, há 3.000 anos atrás, que aquela imagem em forma de bezerro fosse um Deus. O que é uma insanidade. Mas acreditou com toda a sinceridade. Isso aqui é idolatria. Isso aqui é adorar. Né? Então nós temos Isaías 45. Deus ridiculariza em Isaías 45 os deuses pagãos. Ridiculariza. O cara pega lá uma madeira e faz um fogo para se aquecer, aí com o resto ele pega a madeira, aí faz um Deus. Deus não disse que ele faz a imagem de um santo dele. Deus disse que o homem tolo, pagão, fazia um Deus. E um Deus, conceitualmente, é um ser dotado de poderes sobrenaturais que com o poder para criar o céu, o mar, a terra e etc. Então há diferença conceitual entre um santo, que é um homem comum que serve a Deus, um homem ou uma mulher, e um Deus que é um ser dotado de um ser sobrenatural. E o camarada fazer com um toco de madeira a imagem de um Deus e achar que aquilo ali tem poderes é uma insanidade. Mas nós vemos isso em Isaías 45, Deus vai ridicularizar esse tipo de coisa. Jeremias 2:27. Olha, em Jeremias 2:27, Deus ele vai praticamente desenhar para você entender o que é a verdadeira idolatria. Porque lá em Jeremias 2:27, Deus criticando o povo hebreu que se prostituiu com ídolos pagãos, Deus diz que a insanidade era tanta que essas pessoas diziam ao pau e à pedra, ou seja, ao ídolo de madeira e ao ídolo de pedra. Tu és meu pai, fostes tu que me gerastes. Né? Quer dizer, o povo acreditava que um objeto de madeira, um objeto de pedra, era o pai deles. Era o pai dele, para ter mais concordância textual. O povo acreditava que um objeto de pedra tinha gerado a humanidade. O tamanho dessa insanidade é uma coisa absurda. Então, idolatria, adoração, é isso aí. É você acreditar de todo o seu coração que, como Deus está aqui dando essa aula, que um objeto, uma pessoa, um animal, na Índia, né, se adora a vaca, é Deus, é algo divino. Agora, você procura um católico que acredite que uma imagem de escultura de algum santo gerou o céu, a terra e a humanidade, você não vai encontrar nem aqui nem na China. Tá bom? Portanto, esses caras que andam chamando católicos de idólatras são picaretas, farsantes e charlatães, que não sabem interpretar nem receita de coxinha, que dirá a Santa Bíblia. Porque Deus é que vai desenhar. Para que exista a idolatria, é necessário que a pessoa acredite sinceramente que determinado objeto é Deus. Sem isso não existe idolatria. Então, veja, o Salmo 115 também, né, em que as pessoas acreditavam, pediam a salvação. Como é que você pode pedir a salvação a um objeto inanimado? Quando você pede a salvação a um objeto inanimado, como por exemplo, eu poderia estar pedindo salvação a essa tela de computador, perante a qual eu estou falando com vocês, é um objeto inanimado. Isso é insanidade. É produto do trabalho das mãos humanas. Não é Deus. Não tem vida própria. Portanto, acreditar que um objeto seja Deus é uma insanidade que as pessoas criam, as pessoas tinham esse tipo de insanidade há 3.000 anos.
há 2000 anos, mas nos tempos de hoje, em que as pessoas são esclarecidas, ninguém acredita nesse tipo de coisa. Portanto, as acusações de alguns pastores charlatães são todas infundadas, não tem fundamento bíblico, não tem fundamento moral, não tem fundamento lógico. E, como eu disse, para que exista a idolatria é necessário que você creia que um determinado objeto seja Deus. Ok? Então, aqui, para discernir, para a gente começar a finalizar o vídeo, discernir um pouquinho, como eu falei para vocês, em Gênesis 35:14, uma estela é feita para Deus e é feita para Raquel. Né? Raquel morreu no parto e seu marido fez uma estela, um monumento em honra da esposa que tanto amava. Né? Em Ezequiel 8:20, interessante Ezequiel 8, porque em Ezequiel 8, o texto diz que havia uma imagem de ciúmes, uma imagem dentro do templo de Jerusalém que causava ciúmes em Deus. Mas peraí, quando você lê Ezequiel 41, você percebe que o templo de Jerusalém era simplesmente abarrotado de imagens, tanto por dentro como por fora. Então você pensa o seguinte, bom, se tinha tanta imagem assim no templo de Jerusalém, por que então uma só delas iria causar ciúme em Deus? E aí você vai pesquisar mais e você vai ver que os judeus, né, salvo engano Manassés, e outros também, chegaram a colocar imagens de ídolos dentro do templo. Agora prestem bem atenção. Uma imagem de escultura de um ídolo cercada de outras imagens de escultura que Deus mandou fazer, para nos dar o exemplo. Imagem falsa versus imagem sagrada verdadeira. Por que a imagem é falsa? Será que a imagem em si é falsa? Não, o objeto é verdadeiro, está ali, é palpável. Mas ele representa algo falso, que é um Deus que não existe. E a imagem verdadeira representa o servo do Deus verdadeiro. Por quê? Porque Deus não era visto por homem nenhum, mas se fazia representar pelos seus santos anjos, tanto na pessoa dos anjos, quando Jacó luta com um anjo, é dito que Jacó luta com Deus, como também nas imagens dos anjos. Hebreus 9:5 vai dizer que os querubins eram os querubins da glória. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre eles. Okay? E Ezequiel também. Ezequiel, nas visões que Deus dá a Ezequiel, Deus vai sempre se mostrar ao lado ou acima dos querubins, sempre associado à figura dos querubins. Tá bom? Então, Josué, capítulo 4, versículos 8 e 9, Josué 24, versículos 26 e 27, Gênesis 28, versículo 18, Êxodo 24, versículo 4, e, no caso dos ídolos, utilizando essas mesmas coisas para os ídolos, Êxodo 24, 13 e 2 Reis 18. Ok? Então nós poderíamos dizer o seguinte, resumir dizer o seguinte, que Deus, preste atenção, proibiu altares de deuses pagãos, mas mandou Moisés fazer altares para ele. Está lá em Êxodo 34:13, está lá em Êxodo 20:24. Proibiu incenso a deuses falsos, mas mandou Moisés fazer um altar e queimar incenso em honra dele. Sabe onde está? Jeremias 1:16, Levítico 6:15. Proibiu imagens de deuses pagãos, mas mandou Moisés esculpir imagens dos santos dele. Êxodo 20, versículo 4, Números 21, versículo 8, 1 Reis 6, 1 Reis 7, Ezequiel 41. Proibiu os cultos pagãos em lugares altos, lá em cima das colinas, mas aceitou sacrifícios a eles nos lugares altos. Na primeira vez que Samuel se encontrou com Saul, o profeta Samuel estava de saída para uma colina alta para fazer um sacrifício a Deus. Então, Oséias 4:13, Ezequiel 16:25, Neemias 9:4 e 1 Samuel 9, dos versículos 12 ao 19. Proibiu colunas de pedra em honra de deuses pagãos, porque inclusive Ezequias, que destruiu a serpente, também destrói altares, destrói colunas de pedra, mas aceitou a coluna de pedra que Jacó ergueu e ungiu em honra de Deus e mandou Josué erguer 12 colunas de pedras em honra das 12 tribos de Israel. Está lá em Levítico 26:1, Gênesis 28, 18 e 19, Gênesis 35:14 e Josué 4, do 1 ao 9. Proibiu o culto do sol, do paganismo, porque todas as nações pagãs adoravam o sol, mas Jesus é chamado de sol em
2 Reis 23, 11, Malaquias 4, 2, Salmos 84, 11, São Lucas 1, 78. Proibiu os bosques sagrados e os carvalhos dedicados ao culto dos deuses pagãos, mas Deus se manifestou debaixo de um carvalho. Ezequiel 6, 13, Josué 24, 26, Gênesis 18, do 1 ao 8, Juízes 6, do 11 ao 12. Aceitou os monumentos que os judeus faziam para venerar os sadiquim, que em hebraico, na cultura judaica, são os justos, né? Os judeus chamam de sadiquim. Sabe onde é que isso está? Está lá em Mateus 23, 29. Jesus, olhando para a hipocrisia dos fariseus, porque Jesus sabia que eles iriam matar Jesus, e os fariseus diziam, olha, se a gente vivesse nos tempos dos nossos pais, nós não fazíamos o que eles fizeram. E aí Jesus, olha, pois é, vocês constroem e adornam, não apenas faziam monumentos em honra dos justos, dos tzadikim, mas também adornavam, né? Adornavam, enfeitavam esses monumentos. E tudo isso, Jesus achou uma coisa justa, mas viu que eles faziam isso por hipocrisia, querendo compensar a culpa dos pais dele, né? Então veja, as coisas são proibidas por Deus quando associadas a divindades pagãs. Mas essas mesmas coisas proibidas para a divindade pagãs, quando são usadas para Deus, para honrar a Deus e para honrar os servos do Senhor, elas são o quê? Legítimas. Elas adquirem legitimidade. Então, você encontrou uma imagem, você tem uma imagem, é a imagem de um ídolo, está proibido, joga fora. É a imagem de um santo do Senhor? Ok, a honra dada a um santo é a honra dada a Deus, porque Deus é quem santifica o santo, e o santo sem Deus não é nada. E quando você honra um santo, você está honrando quem? A Deus. Lembre-se de Daniel, capítulo 2, 46 e 47, versículos 46 e 47. Lembre-se de São Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículos 14 e 15, quando o apóstolo relembra que quando ele chegou lá na Galácia, na igreja da Galácia, os gálatas receberam São Paulo com honrarias de Jesus, como se recebesse um anjo ou o próprio Jesus. E diz mais São Paulo, hein? Diz mais. Diz que a veneração foi tão grande nos gálatas com São Paulo que, se fosse possível, os gálatas teriam arrancado os próprios olhos para dar a São Paulo. E São Paulo gostou dessa veneração. Ok? Portanto, meus queridos católicos, não se deixem enganar. Depois eu vou fazer um vídeo maior, vou dar cursos, não se deixem enganar. O vídeo já está um pouco longo, né? Eu queria que fosse um vídeo de no máximo 10 minutos, mas não tem como. A gente tem que fazer as referências bíblicas, aí eu gosto muito de falar, e fica aqui esse vídeo para que você possa apreciar. Você pode retornar o vídeo, anotar todas as referências bíblicas e ver se tio Lúcio aqui está falando a verdade ou não, porque todas as referências que eu dou são referências exatas. E a verdade está acima de tudo, e tudo que importa é a verdade, que é Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, tenha uma boa noite.